Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o irmão Maicon e família, a Monique, Lacorte e família, e aqueles que estão de uma certa forma em conexão conosco, que Deus possa os abençoar, acrescentar sabedoria, não só de vocês, mas a minha também, amém? Porque nada somos sem o nosso Senhor, amém? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Um recadinho que eu queria deixar para os irmãos. Hoje, domingo, né? Eu acredito que todos vocês colocaram aquela tradicional macarronada, né? E quando você coloca o alimento na mesa, qual que é a primeira coisa que você faz? Você ora, amém? Você ora pelo alimento, para que Deus possa abençoar aquele alimento, tirar toda a enfermidade que tem naquele alimento, amém? E quando você pega a mensagem, né, a palavra de Deus, para que você possa ler, a primeira coisa que você tem que fazer antes de ler uma mensagem é orar. Da mesma forma que você ora antes de se alimentar, você tem que orar antes de se alimentar da palavra de Deus. E quando você ora, tira uns 5 minutinhos antes, dedica aquele momento ao Senhor, que tudo que você necessitar, pedindo a Deus com fé, Ele fará. Isso não é a promessa minha, não são palavras minhas, mas são as palavras do Senhor, amém? Então falei com vocês sobre tradição, aquela macarronada, tradicional macarronada, um alimento de todo final de semana, e tem a palavra de Deus, que é o nosso alimento, amém? E nós temos que perceber aonde a nossa palavra, o nosso entendimento da palavra está virando tradição. Porque a tradição religiosa é a pior coisa que existe. É aqui onde nós vamos ler agora, antes de iniciar a palestra, amém? Então, em Marcos capítulo 7, vamos ficar de pé, irmãos? Marcos capítulo 7, versículo 9, está escrito: e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Vamos ler juntos? E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Senhor Deus, Pai Celestial, Deus Santo, queremos estar no tempo do Senhor, ó Deus. Nos liberte de cada tradição, meu Pai. Cada coisa que é contrária à sua palavra, Deus. Nos transporta para a palavra do dia, Senhor. Senhor, as pessoas têm esquecido, ó Senhor, aonde elas têm caído, aonde elas têm errado, ó Deus. Mas a tua palavra, ela nos corrige, ó Deus. A tua palavra, ela está manifesta, ó Deus, justamente para que seus filhos, ó Pai, possam entender a correção de seus tempos, ó Deus, e se converterem a Ti, Senhor. Peço pelos meus irmãos, ó Deus, meus irmãos da cidade de Itapuí, ó Deus, os irmãos da cidade de Itatiba, Senhor, irmãos do Rio Grande do Sul, ó Deus, que porventura ouvirão esse culto, Senhor. Pai, abençoe a cada um, Senhor. Tu conheces os teus, ó Deus. Por não conhecer os filhos de Deus, muitos têm morrido, Deus, ao persegui-los, ó Pai. Aqueles que perseguem um de seus ungidos, ó Pai, está perseguindo ao Senhor mesmo, ó Deus. Então, ó Pai, nós pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus Cristo, clareia a visão dessas pessoas, a mente delas, ó Pai, para que elas possam saber o momento e hora que estamos vivendo. Pedimos no nome de Jesus Cristo para a Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, podem sentar.
nosso tema hoje é sobre as tradições. O que é uma tradição? Né? Estávamos falando do alimento. Quando eu tinha meus pais, né? Chegaram nos finais de semana, nós nos reuníamos para nos alimentar. Aquele prato típico dos finais de semana. E quando chega os finais de semana, às vezes bate aquela tristeza, porque você começa a relembrar aquele momento. E o que é que nós fazemos? Já que nós não temos mais aquele companheirismo entre pai, mãe, família, você traz isso hoje, depois que você casa, você traz para sua casa. Vocês observam que as pessoas não saem da tradição. O cristão hoje, ele foi chamado para deixar toda a tradição religiosa. Toda a tradição religiosa. É isso que Jesus está dizendo para esses homens, para esses evangelistas, pastores, membros de igreja do tempo dele. Jesus estava dizendo para essas pessoas: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então eles vinham numa tradição de muito tempo. E Jesus ele tem se manifestado justamente para quebrar as tradições. Justamente para quebrar as tradições. E quando Jesus chegou com as boas novas, aquelas pessoas estavam presas em suas tradições e não puderam aceitar o que eles tinham para eles. Vocês observam o que aconteceu com Abraão. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, saia do meio da tua parentela. Abraão tinha ali as tradições, a tradição da família dele. Provavelmente os finais de semana ele se reunia com seus pais, com seus familiares, para se alimentarem, conversar um pouco, coisas que eles só podiam fazer nos finais de semana, em seus dias de folga. E Deus chegou para Abraão e disse: quebra essa tradição, Abraão. Você vai sair do meio desse povo, do meio deles, você vai deixar essa terra para uma terra que eu tenho preparado para você. Então, quando Deus pede para que nós possamos deixar as nossas tradições, aqueles costumes, é justamente porque Ele tem algo reservado para você. Deus está tirando você dessas tradições religiosas para você poder ter um companheirismo com Ele. Você tem que estar na tradição da palavra de Deus. Vocês observam que Deus enviou Jesus. Ele não enviou 3. Ele não enviou 2. Na mente trinitária era para vir 2, se eles acham que são 3 pessoas. Mas Deus apenas enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê nele, você quebra as tradições religiosas. E quando esse Filho que Deus enviou à terra, enviou ao mundo, para quebrar essas tradições, quando ele começou a conversar com aqueles evangélicos daquele tempo, aquelas pessoas tiveram Jesus como seu inimigo, porque elas estavam presas na tradição. Observe que tem pessoas que têm 30 anos de mensagem, 40 anos de mensagem, e nós temos pregado que a mensagem chegou há pouco tempo no Brasil. Então esses irmãos de 30, 40 anos, ele vem numa mensagem tradicional. E essa tradição precisa ser quebrada. A tradição só pode ser quebrada através da palavra de Deus. Não existe outra forma para que as tradições acabem, essas coisas terminem, saia da vida do cristão. Amém, amados?
pessoas já tinham rejeitado a Jesus. Jesus tinha pregado a palavra para eles. Tinha feito provas com essas pessoas da verdadeira palavra de Deus. Mas pelas tradições que elas vinham, elas não podiam aceitar. É por isso que quando Jesus começou a conversar com os crentes, vocês observam que eram os religiosos que perseguiam Jesus. Não eram as prostitutas, não eram os bêbados. Eram aqueles que achavam que estavam fazendo um trabalho para Deus. E Jesus conversando com aquele povo, Jesus disse a eles disseram para Jesus sobre casamento e divórcio. Por que Moisés mandou que desse carta de divórcio? Porque eles estavam testando Jesus sobre tudo. Jesus disse, Moisés disse essas coisas por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês vinham numa tradição diferente. E Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não era assim. Mas só que eles acumularam carrapicho no caminho. Vieram numa vida tradicional, dizendo que eram crentes. Observe que eles eram da mensagem do dia. Esse povo, eles criam em Moisés. Sabiam que Deus fez através de Abraão, porque eles disseram, nós temos por pai Abraão. E Jesus disse, nós temos por pai o diabo, porque vocês perderam na tradição da palavra. Se você não abandonar isso, para ter uma vida limpa diante de Deus, você não entenderá o que Deus tem para o seu dia, o que Deus tem reservado para você. Temos que ser como nosso pai Abraão foi. É por isso que, se nós somos filhos de Abraão, nós temos que ter a mesma fé que Abraão tinha. Amém? A mesma fé que Abraão tinha. A fé de Abraão era tanto que ele deixou aquela tradição de lado e continuou com a palavra. Vocês observam que Jesus, quando ele encontrou um eleito, Jesus, quando chegou diante do poço onde estava aquela mulher que era uma prostituta, onde as pessoas já tinham rejeitado até andar com aquela mulher. Isso está em João capítulo 4, 19. Apenas acompanhe. Jesus, quando chegou, conversando com aquela mulher, ele tinha feito um contato com ela, falou sobre os maridos que ela tinha, e o que ela tinha ainda não era dela, e o último ainda não era dela. Essa mulher olhou para Jesus e disse, Senhor, percebo que tu és profeta. Vocês observam que ela era uma semente. Ela não chegou para Jesus e disse, como que você está sabendo da minha vida? Ela disse, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Ela disse, nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Vocês observam que essa mulher, ela vinha na tradição de seus pais. E os pais dela adoravam no monte. E Jesus diz, seus pais estavam em uma tradição religiosa. E eu venho para quebrar essas tradições. Eu venho para quebrar isso. Eu venho para quebrar as tradições hoje em dia. Hoje não é mais no monte que se adora. Adorar no monte é tradição religiosa. Observe o que Jesus estava falando para ela. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Jesus estava falando que só existia uma forma de você adorar a Deus. Jesus estava dizendo, não é nas tradições religiosas, porque seus pais adoravam no monte, e Deus requer outra coisa hoje de seus filhos. Eu tenho quebrado as tradições, não é nem no monte, nem em Jerusalém.
que adorais o Pai? Vós adorais o que não sabeis. Nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Jesus estava dizendo para ela que não era todo mundo que ia adorar Deus corretamente. As pessoas, elas vinham nessas tradições religiosas. E Jesus estava dizendo que os verdadeiros adoradores, eles quebrariam essas tradições e adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Aonde tem tradição religiosa hoje, Deus não pode estar. Vocês observam que quando Jesus fez esse contato com essa mulher, ela não teve dúvida mais sobre aquilo. Ela era uma eleita de Deus. E quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão Deus corretamente, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus de acordo com a palavra, não é de acordo com as tradições das igrejas. E por ser uma eleita de Deus, ela ouviu a palavra e teve seu entendimento mudado. E de lá ela passou, ela quebrou essa corrente religiosa que estava no meio dela. E passou a viver uma vida cristã. Deu testemunho daquilo que ela viu e ouviu, que é a palavra de Deus através do seu Filho. Amém? Se o povo não saber a quem adorar, eles não sabem. Muitos estão adorando a criatura em vez de adorar o Criador. O verdadeiro adorador, eles adorarão sempre a Deus. Eles vão olhar para Jesus, o Filho de Deus, e vai saber que o Pai usou aquele corpo. Vai saber que o Filho de Deus, eles adoraram Deus através do Filho. Não fazer do Filho o próprio Pai. Foi nesse sentido que nós conversamos a semana passada, onde nós falamos que Deus nos predestinou para filhos de adoção, conforme a imagem de seu Filho. Deus nos predestinou para filho. Agora, se você foi chamado para ser conforme a imagem do Filho de Deus, e se você crê que Jesus é seu próprio Pai, então a revelação não é para você. Você olha para Jesus e diz que Ele é o Pai, e eu fui chamado para ser conforme a imagem do Filho de Deus, existe algo errado comigo. As tradições têm que ser quebradas. Observe o que o William Branham disse na oração dele, na mensagem A Festa das Trombetas. Ele diz essa mensagem: vemos as coisas que ele profetizou aqui através de seu profeta João, na ilha de Patmos. Vemos isso ser cumprido ao pé da letra. Nós vemos o Espírito Santo manifestado entre nós aqui na terra. Nós vemos as denominações colocando para fora da igreja a palavra. Eles nada têm contra o povo. É essa palavra que eles odeiam. Amados, é a palavra que essas pessoas odeiam. Então, quando você pega uma mensagem limpa, porque a mensagem tem que ser limpa, a mensagem não pode ter mistura nela. O William Branham diz que o povo, eles tiram um pouquinho aqui, acrescentam um pouquinho lá, e a mensagem não é mais pura. E vocês observam que o William Branham está dizendo que essas pessoas odeiam. Ela não tem nada contra você, mas elas odeiam esta palavra. Por que eles odeiam esta palavra? Porque a palavra, ela vai dizer justamente aquilo que a pessoa está fazendo que não agrada a Deus. Como que você vai chegar para uma pessoa que tem 2 ou 3 casamentos e vai falar que aquilo é errado?
Essa pessoa está na palavra? De maneira alguma. Uma pessoa estava conversando comigo, essa pessoa estava perguntando justamente sobre essas coisas. A pessoa disse, estou tentando recordar o que a pessoa me disse sobre a palavra de Deus. Eu disse a ela, será que as pessoas se salvam? Eu disse, olha, a pessoa, ela se salva. Existe duas válvulas de escape aí. Existem duas saídas, ou dois caminhos. Uma coisa é a pessoa ser enganada. Outra coisa é a pessoa não ser enganada. Então, se você congrega num local aonde é pregada a doutrina de Cristo, pura, limpa, sem adulteração, se você congrega num lugar assim e não leva uma vida cristã, você não está sendo enganado. Então, se você não está sendo enganado, não tem jeito para você. Agora, se a pessoa congrega onde não está sendo pregada a doutrina, e a pessoa não entende, pensa que aquilo é correto, essa pessoa está sendo enganada. Mas aqueles que ouvem a palavra pura, ela não está sendo enganada. Ela anda com 2 ou 3 casamentos, vida imoral, vive através de noticiários de política, mas não se preocupam com a palavra de Deus. Ouve a palavra pura e cospe no prato que come. Mas os verdadeiros adoradores, eles se dispersarão dessas coisas. Eles acharão o caminho provido por Deus. Porque eles foram pré-ordenados, desde antes da fundação do mundo, para que seja conforme a imagem do Filho de Deus. Então o William Branham está dizendo que essas pessoas colocaram-o para fora da igreja. E eles não têm nada contra você. É essa palavra que eles odeiam. Ela está contra suas tradições. Observe onde a palavra vai. Ela vai contra as tradições. Exatamente, é a oração que ele está fazendo aqui. Exatamente como tu estivesses aqui na terra. Tu eras a palavra e tu estava contra em toda parte contra eles. E essas pessoas rejeitaram a palavra de Deus, porque a palavra ela se manifesta, vai direto numa ferida para curar aquela ferida. E às vezes aquela ferida é uma ferida do adultério. E a pessoa não pode aceitar aquilo. Ela não consegue continuar com aquilo. Mensagem de demonologia, estado físico. O William Branham disse, eu ouço isso aqui, mas vocês ouvem isso muito através do país. Uma das maiores coisas em um grupo pentecostal é a confusão naquela única e simples coisa. Eu tenho ajuntado suas cabeças e lhes provado. Ambos creem na mesma coisa. Que mesma coisa é essa? Ele está falando que esse povo pentecostal, essas pessoas denominacionais, o William Branham está dizendo que elas veem, enxergam e creem na mesma coisa. Que mesma coisa que é esse? O ensino da Trindade. Eles creem que Deus é 3 pessoas. Eles creem no Deus de 3 cabeças. Onde as escrituras não dão margem para isso, mas eles continuam sustentando isso. O William Branham diz, é o demônio entre eles, é o demônio que traz confusão. Essas pessoas vêm nessas tradições, e Satanás tem se enraizado nisso, para que essas pessoas não permaneçam com a palavra de Deus. Ele diz, isso é tudo. Se aquela grande igreja pentecostal jogasse fora suas pequenas e velhas tradições e se unisse em uma abençoada igreja de Deus, o que aconteceria, irmão Branham? Ele diz, o rapto se daria.
se as pessoas elas deixassem todas essas tradições para trás e se unissem a uma igreja correta com a palavra de Deus, o irmão Branco está dizendo, o rapto se daria, o arrebatamento viria para essas pessoas, porque automaticamente quando você sai do sistema, você está no corpo de Cristo. Ele está dizendo que não falta mais nada a não ser o arrebatamento quando você está pronto. Nem? Mensagem evento esclarecido por profecia. Mombrana diz essa mensagem. Eles haviam feito com ele o que todos os profetas disseram que eles fariam. Exatamente como eles estão fazendo nessa própria era de Laodiceia. O que eles estão fazendo nessa própria era de Laodiceia que você está vivendo? O William Branham está dizendo, colocando-o para fora da igreja. Mas esse colocando para fora da igreja, você vê muitas pessoas falando sobre isso. Eles falam que Laodiceia colocou Jesus para fora da igreja. Você tem que entender que Jesus está sendo falado aqui. O William Branham disse, meu ministério é declarar que ele, Deus mesmo, está aqui. Então essas pessoas colocaram Deus, colocaram o Espírito Santo para fora de suas igrejas. Colocaram para fora da igreja. Cegos nus não sabem exatamente o que o profeta da Bíblia diz. Cegados pelas tradições de homens. Cegados pelas tradições de homens. Você vê pessoas que se dizem ser pastores da mensagem. Estão presos em tradições da própria mensagem. Por que você acha que as pessoas falam que tem 40 anos de mensagem e quando você apresenta as boas novas elas não aceitam? É porque elas vêm presas nessas tradições. Elas não conseguem ver a realidade. Mas da mesma forma que tinha aquela mulher do poço, da mesma forma que tinha os discípulos de Jesus, que abandonaram todas as tradições para continuar com a palavra de Deus, da mesma forma existe você hoje, que deixará todas as coisas e continuará com a palavra de Deus. Deixará as tradições. Muitos vão ficar com ela. Muitos permanecerão com ela. Jó conseguiu sair, mas as tradições de Sodoma estavam em sua mulher, que não conseguiu sair de lá. Não conseguiu deixá-la. Então as tradições de homens fazem isso com as pessoas. Você está pregando uma doutrina pura e elas não podem crer naquilo. O problema não é o que está sendo pregado. O problema é quem está pregando. As pessoas elas podem chegar e podem dizer, nossa, a mensagem que ele prega é muito boa. A mensagem que ele prega é muito boa, mas é ele que está pregando. Ele é muito rígido. Então essas pessoas, se existissem no tempo de João Batista, essas pessoas não ficariam com a mensagem, porque João Batista era rígido. Onde já se viu, as pessoas chegavam nas reuniões de João Batista, eram chamadas de raça de víbora, raça da serpente. Não é que eu sou rígido, é que a palavra de Deus é séria. A palavra é muito boa, mas é ele que está pregando. Então o problema é quem? É de onde está saindo. O problema é de onde está saindo. Mas se aquilo está sendo cura para o seu espírito, está curando a tua alma, continue com a palavra. Vai deixando os carrapichos de lado. Olhando para Jesus. Lembra que nós falamos nos outros cultos? Que os nossos olhos foram feitos para enxergar tudo em nossa volta. Vocês observam que
Aonde existe algo bonito, você para e fita seus olhos ali. Se for preciso, você fica o dia inteiro ali, porque é atraente para os olhos aquilo. Então, seus olhos não foi feito para enxergar você, mas foram feitos para enxergar as coisas do mundo. Mas com um cristão, a palavra diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, que olhos são esses? Os olhos do Espírito. O cristão ele tem um olho espiritual. Esse olho não é para olhar para o mundo, é para olhar para você. Se você tivesse um espelho, você ia olhar ali e ia ver que a sua barba precisava ser feita, seu cabelo precisava ser cortado. Mas se você não tem um espelho, você não conseguiria ver seu rosto. Mas para isso, Deus proveu o seu Filho, que é o nosso espelho. Quando você olha para Jesus, não é olhar para as pessoas, não é olhar para o mundo, é olhar para Jesus. Ele é seu espelho, ele é o seu exemplo. E quando você olha para Jesus, Deus está mostrando para você a maneira que você tem que andar. A maneira que você tem que se comportar diante das pessoas. William Branham pregou a mensagem: olhe sempre para Jesus, porque ele é seu exemplo. As pessoas têm ídolos de filme, novelas, de videogame, futebol, como ídolo. Mas o ídolo, a imagem que o cristão tem que estar focado, o espelho do cristão é o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível. Nós temos que andar de acordo com essa imagem. Então essas tradições de homens fazem com que as pessoas não enxerguem esta imagem. O cristão ele tem um feeling disso. Ele consegue entender essas coisas. Não é porque ele é bom, é porque a natureza do cordeiro está nele. Eles o colocaram para fora, a palavra fora de suas igrejas, como sempre quando profetizava deles. Quando a palavra profetizava contra essas pessoas, a palavra seria retirada para fora. Você chega para o irmão e fala assim: irmão, esse tipo de vida que você está levando, esse tipo de vida não é o tipo de vida de um cristão, não é o tipo de vida de uma cristã. Aí essas pessoas, elas nem te seguem mais em redes sociais. Às vezes você posta coisa da igreja, as pessoas não dão a mínima, é porque elas começam a ter algo contra você. Elas começam a colocar a palavra para fora, começam a deixar de andar com a palavra, porque aquilo que você falou foi demais para elas. Aquilo que Jesus falou foi demais para aquelas pessoas. Então, quando a palavra fala contra as pessoas não aceitam. Aí o irmão Branham chama a nossa atenção. Ele chama a nossa atenção. Ele diz: observe agora, rapidamente agora. Ele diz: não perca isso agora. Ele não quer que você perca o que ele tem para te dizer. Não perca isso agora. Aqui está o texto. Como Jesus se fez conhecido a esses dois discípulos que ele era seu Messias. Agora, qual esses dois discípulos que o William Branham está dizendo aqui? Eram aqueles dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. E Jesus se fez conhecido, porque Jesus era o Messias deles. Então não importa o tipo de caminho que você leva. Não importa o tipo de caminho que o eleito leva. Jesus irá atrás dele. Da mesma forma que ele foi atrás desses discípulos que estavam a caminho de Emaús. Da mesma forma que ele foi atrás. Se você é um filho de Deus, a palavra vai atrás de você. Se você for um filho de Deus, a palavra vai corrigir você e trazer você de volta. Não tem por que você ficar chateado porque foi pregado algo que você não gostava. Algo que não se identificava com você. Você vai na igreja não é para ouvir o que você quer, é o que você precisa.
E aquilo que você precisa pode tirar você da igreja, porque aquilo vai te machucar. E muitas vezes o cristão ele tem que ser machucado mesmo. Porque Deus ele açoita todos aqueles que ele tem por filho. É chicoteado pela palavra de Deus. Às vezes você fala algo sem saber da vida da pessoa, mas é Deus chicoteando você. É Deus querendo trazer você de volta para a palavra. Então aonde você for, da mesma forma que talvez esses discípulos a caminho de Emaú, Jesus foi atrás deles e se revelou a eles. Da mesma forma, você está perdido, não entende nada da palavra, mas quando o Jesus que eu estou dizendo, não é o Filho de Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui na terra. É o Espírito Santo que vai atrás de você e vai converter você do pecado e do juízo e trazer você de volta. Ele vai mostrar para você que aquilo que você estava seguindo era tradição de igreja. Mas Jesus, a palavra de Deus, quando ela se manifesta, é para você ser como Jesus. Jesus não estava envolvido com as tradições. Então não importa onde você está, Jesus irá atrás de você. Muitos queriam estar aqui na igreja hoje, mas eles não podem estar aqui. Mas Jesus está cuidando de tudo. Amém? Agora, todos os olhos para este lado. Ele estava trazendo a sua mentalidade, a sua visão, a sua atenção para o que ele vai falar. Todos os olhos para este lado. E lá fora do país, não perca isso agora. Lá fora do país, ele estava falando para vocês. Lá fora do país, não era só no país dele. Ele estava dizendo em outros países também. Lá fora do país, não perca isso agora. Nós temos tentado lhe dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por Deus, Ele mesmo, através de lábios e instrumentos do homem. Deus pode escrever, Ele mesmo pode fazer o que Ele deseja fazer. Mas Ele escolheu o homem para fazer isto, porque o homem para fazer isso, que é deixa eu voltar aqui, né? Ele escolheu o homem para fazer isso, porque o homem que a escreveu, que é a imagem de Deus. Deus escolheu o homem para escrever as escrituras, porque o homem é a imagem de Deus. Deus escreveu a Bíblia. Os homens nem mesmo sabiam o que eles estavam escrevendo. O que eles estavam escrevendo em seus próprios pensamentos humanos. Eles podem discordar, ou as pessoas podem discordar disso. Mas eles escreveram isso. Eles não podiam. A Bíblia diz, homens da antiguidade, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Observe o que o William Branham está dizendo aqui. Que a própria Bíblia diz que o homem da antiguidade, eles eram movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo movia através desses homens. Esses homens, eles não podiam andar sem o Espírito Santo dar uma ordem. Não podiam fazer nada a menos que o Espírito os ordenasse a fazer. Como que Deus agia? Como que Deus fazia isso? O Branham diz, Deus movia suas mãos, movia os seus olhos em visões. Amados, o William Branham está dizendo que Deus movia a mão desses homens, Deus movia os olhos deles em visão. Esses homens estavam rendidos. Amém? Agora observe, às vezes você pega seu celular ou tablet, sei lá o que você pega, aí a pessoa vai lá em um site pornográfico
Vocês observam, então já não é Deus mais. Porque o William Branham está dizendo aqui que Deus tinha o controle sobre a mão dessas pessoas, sobre a visão dessas pessoas. Aí você vê aquilo, você deseja, o pior órgão que existe no ser humano são os olhos. Então você viu aquilo, você desejou e veio um espírito sobre você. Da mesma forma que aconteceu com Davi. A palavra diz que Davi recebeu uma visita. E essa visita, quando veio em Davi, teve controle sobre ele. O cristão tem que se preocupar com isso. Então Deus teve controle sobre as mãos daqueles homens que escreveram a Bíblia. Teve controle sobre os olhos e visões. Eles não podiam falar nada. Porque Deus tinha controle da língua, do dedo, cada órgão do corpo estava completamente controlados por Deus. Cada órgão do corpo daquelas pessoas, vocês observam, estava totalmente controlados por Deus. Vocês observam que Deus criou tudo através de Jesus. Deus escreveu a sua Bíblia, o Espírito Santo, através daqueles homens, escreveram a Bíblia. Então, o mesmo Espírito que teve controle sobre aqueles homens, para que eles pudessem escrever, é o mesmo Espírito que vem em você agora, para você entender o que eles escreveram. Mas para você entender o que aqueles homens escreveram, vocês têm que entender o que o William Branham está dizendo para você. Ele está dizendo que Deus tinha controle sobre os 5 sentidos daqueles homens: visão, paladar, tato, olfato, audição. 5 sentidos. Então, da mesma forma, esses 5 sentidos tem que estar rendido para que esse Deus venha e mostre para você o que ele escreveu através de homens rendidos. É homens rendidos a Deus, entendendo o que homens rendidos a Deus escreveram. Observem, Jesus, a palavra, fez que esses 2 discípulos de coração partido soubessem que ele era o Messias. O Messias, a palavra prometida. Observe o contato que Jesus teve com aquelas pessoas, dizendo: nécios, tardos para crer em tudo que os profetas escreveram. Tudo que os profetas escreveram. Então, se você crê em tudo que os profetas escreveram, automaticamente você vai quebrar toda a tradição que está sobre você. Toda a tradição que vem sobre você. O cristão foi chamado para quebrar essas coisas. O cristão foi chamado para continuar com a palavra de Deus. Mas Satanás não se sente bem vendo o Filho de Deus agindo de acordo com a palavra. Vocês observam que Jó, quando aquele espírito pegou a mulher de Jó, ela diz: amaldiçoa esse teu Deus e morra. Jó diz: tu falas como uma louca. Nu eu vim, nu eu volto. Ele não precisava de mais nada. Todo filho que vê a Deus, ele é testado. Aí você diz: eu não estou passando por necessidade nenhuma. Eu não estou passando por problema nenhum. Você não. Mas se você faz parte do corpo de Cristo, observa teu irmão. Observa teu irmão se ele está passando por alguma coisa. Porque automaticamente você está sendo testado também. Deus coloca uma pessoa para sofrer, para ver o que é que você vai fazer por ela. Mas os filhos de todos os filhos de Deus, eles percebem essas coisas. Porque todos os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é um Espírito de misericórdia. É um Espírito de misericórdia. Mensagem do arrebatamento, para concluir. O irmão Branham disse: porque a palavra diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Tudo isso já é passado. Descerá do céu como alarido,
voz de arcanjo e trombeta de Deus. Desliga para mim. Mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O irmão Bruno disse, foi falado, tem de acontecer, irá acontecer. Ele continua, diz, pessoal, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder. Permita-me dizer-lhe o que quer que você faça. Não me importa quão bom você seja, quão bem você vai à igreja e quão leal você seja à igreja. Isso é ótimo você ser assim. Ele diz, isso é ótimo. Nada contra isso. Você deve ir à igreja. Faça isso. Continue indo à igreja. Porém, o que seja, simplesmente jogue fora suas tradições. E mova-te direto para Cristo. Vocês observam o que ele está dizendo? Para você poder mover-se, andar direto para Cristo, antes disso ele está dizendo, você tem que deixar suas tradições. As tradições vão impedir com que as pessoas enxerguem a manifestação da palavra. Ele disse, mova-se diretamente para Cristo. Porque vai chegar, porque vai soar um desses dias a trombeta. Você vai ser pego com a marca da besta, com a marca da besta em si. E não saberá o que é, até que seja tarde demais. Busque Cristo. Qual que é a forma do homem buscar Cristo? É deixando os rudimentos, é deixando as tradições. É por isso que a palavra diz, na verdade eu vos digo, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então todas as tradições que estavam na igreja, todas as tradições que os filhos de Deus tinham sobre ele, com a manifestação de Elias, aquilo trouxe evidência. A manifestação de Elias mostrou para eles o que é a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Então Elias ele tinha que se manifestar, o Espírito tinha que se manifestar para quebrar as tradições religiosas. De onde? Do mundo pentecostal? Das denominações? Não. Agora é para quebrar as tradições do mundo chamado mensagem. Daqueles que se dizem crer em William Branham. Vocês observam que o William Branham diz na mensagem Apocalipse. Apocalipse 1 ele diz, ele foi a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna de Deus. Ele foi a palavra de Deus. E sendo ele a palavra, ele era um profeta. Pois a palavra de Deus fluía através dele. Está falando de Jesus. Agora, ele era um profeta de Deus e Deus fazia tudo através dele. Então, quando você crê que ele é seu próprio pai, isso faz parte dessas tradições diabólicas com título de mensagem. Observa isso. Satanás tem usado o nome da mensagem hoje para poder enganar muitas pessoas. Não adianta. Às vezes as pessoas pensam, pela pessoa ser filha de William Branham, essa pessoa vai no rápido porque é filha do profeta. Eu não creio assim. Se for no arrebatamento, se salvar, é porque é um predestinado. Não é porque é filho de William Branham. Não é porque é filho de William Branham que é um profeta. Se você colocar o irmão José Branham como profeta, você está colocando um profeta diante de outro. O William Branham é o último profeta enviado para Laodiceia. José Branham é apenas um irmão e nada mais. E tem feito um trabalho muito bom. Continua fazendo. Mas ele não foi chamado para ser profeta.
Então, acredito que muitas vezes as pessoas, quando elas começam a enxergar essas coisas, ela tem pegado esse carrapicho em algum lugar, e essa coisa se tornou uma tradição entre muitos da mensagem, ou se tornará. Porque o que o William Branham está falando aqui, que Deus fez tudo através de Jesus. Deus fluía, a palavra fluía através dele. Ele dizia somente as coisas. O que ele dizia? Eu não posso fazer nada de mim mesmo, a não ser o que o Pai me mostre para fazer. Jesus, ele foi o nosso exemplo, ele estava nos mostrando isso. E quando você mostra essas coisas para as pessoas, para quebrar essas tradições da mensagem, eles já não andam mais com você. Começa a procurar mensagem para combater você. Mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus. Estou terminando, gente. Jesus diz, eu e meu Pai somos um. Somos. Não é eu e meu Pai sou um. Se é somos, é plural. Eu e meu Pai somos um, não três. Nós somos um. Deus está nele. Deus fala através dele. Ele não é mais dele mesmo, mas ele é a voz de Deus através de lábios humanos. Amém? Então, a mensagem hoje é justamente para mostrar para você de onde você veio. É justamente para quebrar essas tradições de muitos que se dizem crer no profeta. E quando você mostra a mensagem para eles, eles dizem, não é dessa forma. Meu pastor não ensina assim. Nós não aprendemos isso em nossa igreja. Mas que igreja é você? Nós somos o tabernáculo tal. Ah, é? E qual que é a doutrina que vocês pregam lá? A doutrina que a gente prega é que Jesus é Deus. A nossa doutrina é dessa forma. Aí você conversa com outros da mensagem. Você conversa com eles. Ah, como que vocês fazem o pão da ceia? Ah, o pão da ceia nós fazemos com... A gente coloca um tempero. A gente coloca azeite. Aonde essas pessoas aprenderam isso? Eles perderam Jesus em algum lugar. Então, cada membro da mensagem, Satanás tem cegado essas pessoas. Cada membro que se dizem crer no profeta, quando você chega e pergunta alguma coisa para essas pessoas, elas mostram para vocês que a mensagem que elas pregam é totalmente diferente da mensagem de William Branham. E quando você entra nas escrituras e mostra para essas pessoas, onde está escrito que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Essas pessoas, elas estão numa doutrina errada. Elas vêm em uma tradição errada. Elas perderam Jesus em algum lugar. Aquele Jesus que foi atrás dos nossos irmãos, dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, e os trouxe de volta para a palavra, era justamente porque eles eram semente de Deus e não podiam se perder. E quando você vê pessoas que se dizem crer na mensagem, estão pregando uma doutrina totalmente errada, é porque esse mesmo Jesus não buscou-os, não foi atrás deles, porque não são sementes de Deus. Aí nessas pessoas se cumpre as palavras da Bíblia, que Jesus diz, vós tem por pai o diabo. Ah, mas nós cremos na mensagem. Vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. O que estava conversando com aquelas pessoas era o Filho de Deus. E eles disseram para Jesus, longe de Deus ter filho. Deus não tem filho. Jesus diz, eu falo do que eu vi junto de meu pai. E vocês falam do que viram junto do pai de vocês. Então, quando a pessoa tem por pai o diabo, essas palavras não são para elas. Por mais que se dizem crer na mensagem, essas palavras não são para elas. Ah, Jesus é seu próprio pai. Essa mensagem não é para você. Vós tem por pai o diabo.
Ah, mas o William Branham diz que Jesus é Deus. Mas qual Jesus que ele estava falando? O Jesus Pai ou o Jesus Filho? Vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vossos pais. Todo cristão, por mais que doa nele, eles vão quebrar a tradição e vão continuar com a palavra. Olha o trajeto que Abraão fez. Quando a palavra se manifestou a Abraão, ele quebrou a tradição religiosa, quebrou a tradição da família. Já não tinha mais a macarronada da mamãe, viu? Já não tinha mais essas coisas. Agora ele estava continuando com a palavra de Deus. Deus disse: eu tenho algo mais importante do que isso para vocês. Eu tenho a libertação de suas almas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Está em